álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Para garantir a entrega de água tratada e coleta e tratamento de esgoto, a Embasa não para de trabalhar. Mas a gente sabe, muita gente precisou parar. Então, se você tem conta de água atrasada em casa ou no seu negócio, a Embasa tem condições especiais para quitar suas dívidas. Acesse a agência virtual e simule o seu pagamento. A Embasa aceita pagamento no cartão. E você ainda solicita serviços na agência virtual ou pelo Zap. Não perca essa oportunidade de quitar seu débito. Embasa trabalha, Embasa facilita. E a gente resolve. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter, o seu jornal diário direto de Jequié com notícias da Cidade Sol. Para você que nos acompanha pelo celular, pelo tablet, computador, as diversas plataformas de redes sociais que existem hoje, o programa está no ar, sempre contando com sua audiência, participação aí do outro lado, enviando comentário, dúvidas, questionamentos. O programa aqui é aberto, feito para você e o melhor, com você. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro, está começando mais uma edição. A gente já conta com sua presença, já vai enviando o seu alô, que vamos ler todos os comentários. Programa hoje muito bacana, com muitas notícias, e a gente conta com a sua participação. E já dando início, um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes, dia 7 de outubro, aqui em Jequié. Bom dia, Rony Brainer, bom dia para todas as pessoas que sempre estão ligadas aqui com a gente. Cada dia um número maior de pessoas que nos acompanham, as notícias, né? As pessoas que em qualquer parte do Brasil, do mundo, estão acompanhando as notícias de sua cidade, de Jequié, pessoas que estão fora aí, com certeza. Vamos aos números, né? A gente já começa, como a gente sempre faz, com os números da Covid-19 no boletim de ontem. Nós vamos aí conferir para você. Vamos lá, Rony. Perfeito, Wilson, alô. Perfeito. A gente vai colocar na tela aqui os números, só acessando o blog do Jequié Repórter. Vamos conferir os números de ontem da Covid daqui de Jequié, divulgado pela Prefeitura. Boletim de 6 de outubro, ontem. Jequié registrou 23 novos casos nas últimas 24 horas. Já tem um total de casos confirmados de 5.842 na cidade, sendo que 5.478 pessoas se recuperaram da doença. Não tivemos óbitos registrados ontem,
o número permanece o mesmo, em 141. E também a taxa de ocupação UTI adultos está em 72,41%, sendo que a ocupação, 11 desses leitos é ocupado por residentes de Jequié e 10 por pessoas de outros municípios. Aguardando o resultado, Wilson, tem 105 pessoas que fizeram teste, estão esperando aí o resultado da Covid-19 aqui em Jequié. Esses casos, né, que a gente sempre está ressaltando que o que nos deixa assim, tranquilos, de certa forma, não uma tranquilidade absoluta, é o fato de que o número de óbitos, né, que tem mantido uma estabilidade, não tem havido tantas mortes como no início, como na fase crítica da pandemia. Aqui na Bahia foram registradas 32 mortes, isso o boletim de ontem, mas foram diferentes datas, não foram todos nas 24 horas. 2.142 novos casos, o boletim que a Secretaria de Saúde do Estado divulgou. E no mesmo período, 1.816 pacientes foram considerados livres da doença. Casos confirmados desde o início da pandemia. Em março, na Bahia, 304.732 já estão curados e 6.430 encontraram, né, ou encontram-se ativos. Então são essas as informações que nós estamos passando para você nessa manhã. Um abraço aí mais uma vez ao Maciel, jovem, que nós encontramos há pouco aqui na Magazine, o Ricardo Magazine, né, que disse que ia nos acompanhar hoje, conhecer aqui a nossa live de todas as manhãs, e aproveito para mandar um abraço para ele, para todas aquelas pessoas que sempre estão nos acompanhando, sempre estão seguindo aqui as nossas informações. E já vou mandar um abraço para Cláudia Silva Barbosa Porto. Um abraço para você, Cláudia. Prazer tê-la aqui também entre as pessoas que já começam a nos acompanhar nessa manhã. Perfeito. O pessoal está chegando, acompanhando o programa Hora de Notícias, com notícias daqui de Jequié. A gente vai repercutir algumas notícias do blog, Wilson. Ontem estava conversando com os advogados e falando sobre a questão da volta do Ministério Público, agora presencial, estão voltando em forma gradual. Mas ainda sem atendimento aos advogados, né? Sim, exato. E as pessoas. O advogado falou exatamente isso. É bom que o Ministério Público volte para, quem sabe, dar esse impulso para a Justiça voltar, porque o advogado também foi uma das áreas profissionais, digamos assim, atingidas durante a pandemia, já que ficou tudo paralisado praticamente na Justiça. Então ele não estava trabalhando direito e não estava recebendo dinheiro. Então tem essa notícia do Ministério Público que vem atuando até de forma, digamos, ostensiva, trabalhando mesmo. Nos últimos meses a gente vem acompanhando várias notícias vindas do Ministério Público Estadual da Bahia. E ontem, Wilson, você publicou essa matéria aqui relacionada aos trabalhadores terceirizados da Prefeitura de Jequié. A gente vem comentando durante os últimos dias a situação da antiga cooperativa que estava, aí teve licitação, aí depois saiu licitação, mas os trabalhadores terceirizados estão aí cobrando pendências ainda da Prefeitura de Jequié. Pendências porque a gente faz a seguinte constatação. Essas pessoas, elas prestaram um serviço para a Prefeitura de Jequié. Pouco importa se foi para a gestão de Sérgio, que está afastado, Sérgio da Gameleira, ou de Hassan Youssef, que está interinamente no cargo. Os dois são a representação da Prefeitura. A responsabilidade é deles. Quem tem que dar uma resposta é eles. E quem está de plantão lá é o interino. Então o interino tem que dizer às pessoas o que é que vai fazer. E ontem eles estavam angustiados porque eles ainda não têm essa resposta. Eles eram terceirizados, mas via uma cooperativa, um negócio meio nebuloso aí que foi feito, um contrato aí pela Prefeitura, que foi uma cooperativa. A cooperativa ela sucedeu a Terceira Visão, que era a empresa. Era uma empresa que contratava mão de obra e repassava para a Prefeitura e recebia pelas faturas. Muda para uma cooperativa. Qual foi a ideia que eles tiveram? Mudando para a cooperativa não tem funcionário, é cooperado. Então a pessoa entra para trabalhar e não tem direito a nada, porque é cooperado. Mas só que foi uma forma de armar um esquema para dar certo, para favorecer alguém. Quando veio a fiscalização, a investigação, a partir do que foi denunciado pelos vereadores,
Aí que a casa caiu. A casa caiu e o principal prejuízo recai sobre o trabalhador que está 2 meses trabalhando, porque eles não se afastaram. Eles continuaram nos postos de trabalho sem receber. E a prefeitura ainda não tem essa resposta. Não importa quem seja o prefeito de plantão. Não é essa a discussão. É a prefeitura de Jiqué. Essas pessoas prestaram serviços à prefeitura de Jiqué e ainda estão prestando. Eles querem uma resposta. Como é que eles vão fazer? Como é que eles vão receber? A cooperativa, a essa altura, já recebeu. Já foi pago. Para ela encerrar o contrato dela, ela já recebeu. Ela recebeu e não repassou para o pessoal? Vamos querer saber essa resposta e vamos continuar cobrando, Rony. Sem dúvida, sem dúvida. E a investigação da Polícia Federal, La Guilda de Papel, em homenagem à série La Casa de Papel, que era exatamente um bando de ladrões que invadia a Casa da Moeda da Espanha para roubar todo o dinheiro da Espanha. Aí eles fizeram essa homenagem. Na investigação fala o seguinte, que inclusive os contratos, tinha contratos ali inexistentes ou que não cumpriam o que está descrito na lei na hora de pagar os funcionários. Então tinha gente aí com menos direito na folha, tinha gente que não existia. Isso que a Polícia Federal colocou na denúncia. Então a situação é bastante séria e a gente vê que do outro lado tem milhares de trabalhadores aí com pendências, precisando receber dinheiro. Encontrei alguns, inclusive, que já estão tentando entrar na justiça. Então é uma situação que vai dar pano para manga nas próximas semanas, viu, Wilson Novaes? Pois é, mas a gente vai continuar cobrando. É o caso também dos REDAs. O pessoal REDA foi aprovado numa seleção, o prefeito tirou essas pessoas da folha, né, no início da pandemia, e agora está aí essa situação para ser normalizada. Eles estão a todo momento indo até a prefeitura. Ontem teve manifestação, hoje tem reunião, a prefeitura está dizendo que vai buscar uma solução para o problema. Vamos ver como é que é essa solução, como é que vai ser resolvida. A gente sempre tem dito, o caso da prefeitura de Jiqué tem muitos bônus, mas tem os ônus a serem resolvidos. E quem for assumir a prefeitura em janeiro tem que saber que tem essas pendências todas, inclusive a questão da gratificação dos professores, que seu Sérgio da Gameleira tirou de folha. O pessoal está aí a ver navios até hoje e que fica justiça, aí vai na justiça, consegue decidir que não vai pagar, que não vai retornar, suspende, de que a justiça decidiu que deveria pagar, caiu agora a decisão no Tribunal de Justiça da Bahia e vida segue dessa maneira enquanto pessoas estão aí sendo prejudicadas. Mas voltando, nós falamos tanto em justiça, e justiça é a coisa mais complicada que você pode ter para interpretar as coisas. Às vezes você pensa que vai funcionar de uma forma e o resultado é outro. É o caso, aí é um assunto nacional, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu de forma unânime, na tarde de ontem, que é para arquivar a investigação contra o padre Robson de Oliveira, Que beleza. que era acusado de lavar dinheiro com somas volumosas através de uma entidade, a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, com sede em Trindade, Goiás. Segundo o que foi informado, a movimentação em torno de 2 bilhões em 10 anos. Dinheiro serviu para muita coisa, rolou dinheiro para muita coisa. Mas, de acordo com o que foi divulgado, o julgamento foi em 40 minutos e a decisão foi proferida pelo desembargador Nicomedes Domingos Borges e foi acompanhado por unanimidade pela primeira Câmara Criminal. E, com isso, a ação contra o religioso foi arquivada. Agora o padre volta e vai dizer o quê? Sou inocente. Não ficou nada contra mim. Por que ele é inocente? Porque é uma entidade privada. E não apareceu ninguém lá para testemunhar que foi levado. Olha o detalhe, olha a brecha jurídica. Ninguém foi lá e disse assim, eu fui lesado, eu fazia doação e eles pegavam o dinheiro e desviavam. Não, em nome do Senhor. Não é? Eu dava o dinheiro a Deus.
a Deus, as obras sociais, e elas são obras sociais. Então, a decisão do tribunal reconheceu o que a defesa já havia dito há algum tempo. E, com isso, ele deverá ter a biografia restaurada. Será que restaura? É isso que eu fico pensando. Porque, do jeito que a coisa está, e eu tenho falado isso aqui inúmeras vezes, não sei se sou compreendido. Todo dia a gente vê agora falar assim, rapaz, a Polícia Federal baixou em tal cidade. Aí é carro da polícia para todo lado, leva documento, leva aí. E depois os caras ficam de boa, como se nada tivesse acontecido. Então isso está já virando brincadeira. E isso já está se tornando uma brincadeira de mau gosto. É preciso que essas operações, que elas vêm com nome de batismo, isso e aquilo, pega computador, pega celular, leva tudo, e a pessoa fica manchada, que dê um resultado. O que foi apurado? Ou que foi apurado e não assentou? Eu estou achando que esse negócio está meio, né? meio sem graça, já está ficando sem graça. Porque faz tudo e depois não dá em nada. Está na hora de mostrar o que foi que aconteceu, o que foi apurado e qual a decisão a ser tomada. Aí diz, mas é porque quando é político, ele tem a prerrogativa de ter a imunidade. Não. Olha bem. Isso, em outras palavras, chama impunidade. Eu vou continuar fazendo porque não deu em nada, eu enriqueci ilicitamente e vou continuar. Não dá em nada. Né? Aí agora depois vou limpar a minha biografia. Limpar a biografia coisa nenhuma, rapaz. Negócio de limpar a biografia, me poupe. É dureza. A gente tem visto nos últimos anos, Wilson, que os órgãos de fiscalização ou de investigação, como Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria-Geral, eles têm avançado, tá? Tendo muitas operações e descobrindo, digamos assim, roubos de poderosos. Mas a justiça, em contrapartida, não avançou da mesma forma. A gente tem relatos de João de Deus que é de anos. De anos. Só que como ele ali mantinha a economia de uma cidade inteira, porque ia muita gente lá procurar o João de Deus, sempre foi abafado pela justiça os casos que apareciam. E agora a gente está tendo outra polêmica relacionada agora que o Bolsonaro vai indicar um ministro para o STF, que tem como característica exatamente e contra tudo aquilo que ele falava na campanha, que queria mais combate à corrupção, sendo que ele está indicando um ministro agora para o lugar de Celso de Mello, que é contra a prisão em segunda instância, a favor do foro privilegiado, ou seja, contra tudo aquilo que o Bolsonaro falava. É um juiz bom. Exatamente. É o bonzinho. É o bonzinho. E o pior de tudo, ele vai navegando em águas claras. Olha bem, ele já teve 2 indicações no governo de Lula. Ele foi indicado por Dilma Rousseff e agora Bolsonaro referendou o nome dele. Aí ele disse que fez uma pós-graduação na Espanha. A universidade disse que não existiu essa pós-graduação. Aí, mais um, hein? Aí, seu juiz, aí, seu ministro, seu futuro ministro. Coisa pegou, né? Mas... Aqui a gente tem isso. Inclusive a imagem do próprio Bolsonaro abraçando o Dias Toffoli, que vai julgar o caso do filho dele. Dias Toffoli, inclusive, já paralisou investigações contra o Flávio Bolsonaro. Então a gente vê juiz e acusado se abraçando. São coisas assim que só existem no Brasil. Nenhum deles se considera impedido para julgar os casos. Pois é, e o pior de tudo que acontece agora nesse governo, como aconteceu nos governos anteriores. Vamos aqui fazer qualquer absolvição demais, não. Sempre foi assim. A prática sempre foi essa. Sempre foi essa. Eles saem de grande no futuro, porque a indicação é deles. O Executivo tem uma interferência enorme no Judiciário. Tem uma interferência enorme, a partir, inclusive, da indicação desses ministros, desembargadores. É uma fórmula muito eficaz para colocar amigos na Justiça. Cláudia Barbosa Porto, ela diz aqui, estou na escuta. Dona Eliana Santana está aqui com a gente. Tite, oi Tite, bom dia para você. Sônia Santos, deixa eu ver mais aqui quem é que já está mandando aqui uns likes. Fabrício Meira aqui falando. Sim, o que é que ele diz? O que é que ele parece diz? que a polícia está enxugando o gelo. A justiça sei não, viu? A polícia enxuga gelo para que o pessoal depois julgue e diga: ninguém junta prova contra si. Então tá liberado, vai para casa. E o que você falou é verdade, Wilson. Eu tenho a sensação que antes
você ser investigado pela polícia, a polícia batendo na sua porta, era uma vergonha, que a pessoa não queria sair Uma na rua. mancha, Hoje, uma mancha. Não, hoje o cara é sai tranquilo. disso. Isso é politicagem. A Polícia Federal veio para aqui porque os políticos armaram, eu não estou devendo nada, não. Ficou provado e acabou. Quem é que é doido de falar nada, ele ainda lhe processa. Eu me lembro, viu, gente boa, vocês todos que estão assistindo aí, há muitos anos atrás, eu conversava com um policial amigo meu, casca grossa. Ele já está aposentado. E aposentou, graças a Deus. Ele passou e aposentou. Ele me dizia assim, quando começou logo essas prisões, aquele tempo, ele dizia, rapaz, eu pego um moleque desse aí, ele falava um moleque, né? Não sou eu que estou falando, não, ele que falava, que roubou, que fez, não tinha celular não, não era roubo de celular não, roubava as casas, roubava aí. Eu vou prender, aí vai aparecer o advogado e soltar, ainda receber uma bambá ou o vereador me pedir. Eu mesmo solto, eu dou-lhe um brocão. Eu vou usar o termo que ele falava, eu dou-lhe um brocão e solto, porque eu não vou, quem vai ganhar o dinheiro. Aí ele ainda dizia, porque ele era meio não, ele é corrupto. Aí ele me dizia assim, quem vai receber o din-din sou eu, não vou deixar o advogado. Agora imagine, ele já aposentou, ele está na boa, não vou nem falar quem é, mas ele dizia assim, eu dou um brocão para extravasar a minha raiva. Ó, moleque, vai roubar novamente. Tá? E não deixava que caísse na mão da... Porque se fosse preso, aí ia ter réu primário, tem endereço, família. Não... Hoje é mais difícil. Hoje as câmeras de segurança já são Big Brother, né, de tudo. Hoje, se fizer um negócio desse e abrir o vacilo aí, o cara está liquidado, senhor Rony Braga. Perfeito, isso. Mudou um pouco a situação, né? Pra antigamente, né? Ai, meu Deus. Mas vamos seguir aqui acompanhando as notícias Sim. do blog GQ Repórter, colocar na primeira página. Mandar um abraço aí para a galera que sempre está nos assistindo aí da Santa Casa de Jequié. A Santa Casa, através da Fundação José de Silveira, eles são a entidade que é madrinha na Bahia do Outubro Rosa. Outubro Rosa, que é essa grande campanha que nacionalmente acontece relacionada ao câncer de mama. E o diagnóstico preventivo, nós vamos, inclusive, na sexta-feira, eu vou tentar trazer aqui para a gente um vídeo que eu vou gravar amanhã com o doutor Elano. Doutor Elano é mastologista, é da equipe multidisciplinar da Santa Casa, e ele vai me conceder uma entrevista e orientar as mulheres, as mães, as jovens, as pessoas sobre essa orientação que é dada, que esse é o mês, mas é o ano todo. Tem uma série de situações. Então, doutor Elano vai ser nosso entrevistado aqui para falar sobre esse diagnóstico precoce. E tem um vídeo aí que, se a gente conseguisse reproduzir, que é o testemunho de uma senhora, Vilma Rita. Ela é paciente atendida aí no núcleo do câncer da mulher da Santa Casa de Jequié, e ela faz um testemunho que é muito importante, que as pessoas assistam, as mulheres, as jovens, não é, que ainda para terem uma convivência com essa situação, orientarem suas filhas, suas amigas, tudo isso é válido. E vamos ouvir, se a gente puder aí, tem como... Vamos lá, eu vou tentar captar pelo meu microfone aqui. Capta aí o que ela diz para a gente acompanhar, porque é importante realmente esse depoimento de uma pessoa, uma paciente, e principalmente que conseguiu o atendimento em Jequié sem precisar ter que ir para outra cidade. O deslocamento ele é muito complicado, a pessoa que está doente sair para ir para outra cidade, essa coisa toda. Mas se você conseguir aí, vamos reproduzir o que diz aí a Vilma Rita, né, essa paciente oncológica aqui da cidade de Jequié, mas que é um testemunho muito interessante nessa homenagem que nós fazemos ao Outubro Rosa. Vamos conferir. Meu nome é Vera Rita, moro aqui em Jequié. Em 2019, minha irmã, incentivada por minha irmã Lúcia, ela que me incentivou a fazer a primeira mamografia. Eu imaginava que eu não tinha nada, que eu não precisava, mas ela me incentivou. E aí eu consegui vir para aqui, para a minha cidade mesmo, aqui na Santa Casa, que foi uma bênção de Deus. Se não fosse ela, que tivesse essa iniciativa, marcou para mim. E aí foi quando eu fui, dei uma alteração no meu seio direito.
Aí o doutor passou a ultrassom e confirmou que tomou. A mamografia é essencial também. Todo ano, né? A gente tem que fazer esses exames preventivos. A prevenção é tudo, né? Legal, Vilma. Nossas homenagens a você, uma homenagem a todas as mulheres. É um mês muito, né, assim, de incentivo a isso. É uma campanha nacional da sociedade brasileira, né, que faz esse trabalho de divulgação. E eu acho muito legal esse trabalho que é feito aqui na Santa Casa de Jequié, uma iniciativa que deu certo, está frutificando, atendendo muitas pessoas, né, através desse núcleo do câncer da mulher, como também no núcleo de reabilitação física. Você já foi lá, Não, nunca fui, mas a gente já entrevistou o pessoal mas aqui. Aproveite um dia que você tivesse uma folga com um amigo e tal, bora lá conhecer uma estrutura em Jequié. Em Jequié, é bom que fique claro isso. É uma estrutura local, construída aqui em Jequié, que dá orgulho à cidade. Isso é fato, porque a gente tem tanta coisa a reclamar, tanta coisa negativa, mas, na verdade, a gente, quando eu fui na inauguração e via as instalações, eu fiquei entusiasmado, porque é algo que está dentro da cidade, está plantado em Jequié. Não vai ser tirado, não é aquela coisa, está funcionando, vai fechar e vai embora, fechar as portas, não. Atendimento gratuito, é um trabalho muito bem instalado, muito bem desenvolvido e parabéns, nessa manhã a gente destaca aqui esse trabalho. É verdade, é verdade. A gente teve a oportunidade no ano passado de entrevistar algumas pessoas que fazem tratamento, eles relatando que agora não precisavam mais ir para Salvador ou para feira, que agora ficava em Jequié com sua família. Teve aquela campanha também relacionada à doação de cabelo para fazer peruca. Perucas, Foi muito bacana essas ações. Tá no YouTube, para quem quiser acompanhar. Essas entrevistas estão presentes aqui no canal do Jequié Repórter. Foi Pois muito é, bacana. Daqui a pouquinho a gente tem nosso comentário, já vamos antecipar também alguma coisa do futebol. É que após a derrota em casa ontem, mas rapaz, que coisa horrorosa que está o Vitória, mas a gente não pode exigir muito. Vitória perdeu e Bruno Pivetti, técnico que vinha inicialmente fazendo um bom trabalho, não resistiu. Sempre sobra com alguém. E ontem aconteceu, meus amigos e minhas amigas, que só para dar esse pitaco aqui de futebol, um caso que para mim foi inédito no futebol. O Vitória estava perdendo o jogo por 2-0 e de repente surge um pênalti a favor do Vitória. Aquele jogador Jordi, né? Caceto, é aquele. Qual é a nacionalidade dele? O Caicedo, acho que é equatoriano. Equatoriano. Pois ele pulou na bola, o cara deu mão, pênalti. E ele, né, artilheiro que é, centroavante, nunca mais fez o gol. Há muito tempo que ele não joga uma partida inteira. O que é que ele quer? Bater o pênalti. Todos fazem isso. Todos fazem isso. E ele, como foi ele que cavou o pênalti, ele panhou a bola e se dirigiu à marca do pênalti para bater. O Wallace saiu lá de seu campo. O Wallace é o zagueiro e capitão. Panhou a bola, foi ao Carleto, falou, é você quem bate. Botou no lugar e Carleto deu uma pancada na bola, que o goleiro não viu nem passar. Mas deu com raiva. O Caicedo baixou a cabeça, não cumpriu. Mas ali deu B.O. Respeito. Ali deu B.O. no vestiário. Deu, e o cara falar na língua dele não vai entender. Foi uma atitude rebelde. Porque todo time, o treinador define quem é o batedor de pênalti. Isso, já é definido antes. É definido antes. Não é porque o cara precisa fazer o gol que ele, e às vezes perde o pênalti, aí é uma loucura. Por falar em futebol, Ramon, lateral do Flamengo. Ramon ontem assinou um contrato até 2025 no Flamengo, não é para continuar aí campeonato agora. Ele já é visto como segundo na relação de laterais do Flamengo, né? Pode sobrar aí pro René, pode sobrar, não estou dizendo não. E aí já foi convocado para a seleção sub-20. Sub-20, ele vai atuar, vai para o campeonato aí. Aí hoje uma cantora fez uma publicação que ele tentou assediá-la sexualmente, perguntou quanto ela queria
para dar uma saidinha. Quando ele não estava nesse áudio todo, talvez isso não viesse à tona. Não estou criticando não, viu, minha senhora? Minha amiga cantora. Mas ficou mal, né? A Pegou fita mal. pra ele pegou mal. Pegou Pô, mal. cara, que onda é essa? Não tinha Tá começando necessidade. mal, né? Dureza. Dureza. Wilson, vou mandar um abraço aqui para o advogado Diego Braunda e o seu pai, Severino Neto, Severino. que falou, rapaz, fala para o Wilson que eu mandei um abraço, eu gosto muito dele. Eu vi Severino esses dias, passei ali pela genro do meu amigo, né? Floriano, rapaz. Ô, lembrança boa, Floriano e a esposa, meus amigos. E eu vi um dia desse Severino ali, mas não deu para falar com ele. Severino é uma figura, cara alegre, competente. Ele me contou, tem uma lutador, história, rapaz, que ele falaram do para advogado. você que Severino estava morto. Aí tu tava na rua e encontrou Severino, você tá vivo. Morreu o outro Severino, rapaz. Eu fiquei numa tristeza. Claro que o outro também eu fiquei, mas eu pensei logo nele, quando eu encontro ele, aí você fica feliz, né? É. Fala, não foi esse, não desejava o outro. Mas o Severino tá aí. E eu vi anteontem, ali na porta do escritório, ali na Rua da Itália. Eu passei, Isso. ele estava conversando com uma pessoa, imagina um cliente, mas ele não me viu, não. Passei rápido. Mas um abraço para vocês. Tá acompanhando a gente. Agora, Wilson, ontem eu tive pela Praça Rui Barbosa. Sim. Tem umas imagens aqui pra gente dar uma, Rapaz, o banquinho de João Mendes. dar uma olhada aqui. Esse banquinho eu chamo de o banquinho de João Mendes. Ah, É é? do radialista. Ele sentava nesse banco, mas quebraram. Tá quebrado. Mas não é só esse, não. Todos os banquinhos de João Mendes estão meio... Então essa aí merece uma matériazinha, né? Merece. Olha, Então, o que e sem desprezo, contar as crateras, as né? crateras. Esse piso da praça, ele foi problema do dia que inaugurou a praça. Já tinha Porque não problema. fizeram como tinham planejado. Isso aí era tudo na cerâmica, tudo, mas depois deu tudo errado. Aí deram essa cimentada aí, ó pra aí. E a nossa querida Isso é o fonte, centro né? de Jiqué, né? É, a o centro fonte de Jiqué. luminosa hoje parece uma bacia seca no centro da cidade. A prefeitura deixou de mão. O negócio era pra dar mais frescor, beleza. E tá né? esquentando mais, a verdade é essa, né? Horrível, horrível. Não Tá ali o vamos- buracão. É. E quando tava com a água da chuva, tinha gente que tomava banho ali. Agora, então, interessante. No governo de Tânia, estava assim. Uhum. Aí Sérgio assumiu aqueles 3 meses e colocou funcionando, o povo ficou numa alegria. Tenha cuidado, viu, com essas coisas assim de cima da hora para ganhar o público, porque pode aí qualquer hora a água tá jorrando, mas é para dar continuidade. Mas vamos lá. exatamente. Essa que é a Tá muito principal estragada, né? praça da cidade, né, gente? É o nosso Se cartão você fosse postal. mais adiante, fizesse uma imagem lá daquela parte do sanitário. Tem aí essa, eu vou pegar essas imagens agora de manhã. Tá feio O demais. sanitário ali Sanitário- nunca foi bonito, a verdade é essa. O sanitário ali do Belvedere tem um detalhe. Quando tinha pelo menos alguém tomando conta, e tinha uma senhora, eu não vejo mais ela, sumiu. Ela ficava ali, ela cuidava, pelo menos cuidava. Tiraram. Hoje fica. Um dia eu fui chegando, eu tive a necessidade de entrar naquele sanitário. Quando eu fui entrando, o cara tinha acabado de usar o sanitário, foi na pia, lavou as mãos e deixou aberta a torneira, a água. Tá. É mesmo. Aí eu Esculhambação. peguei um papel, que eu não ia ter coragem, ainda não estava na pandemia não, fechei. Quando foi outro dia, coincidentemente, passei, tinham arrancado a torneira. Aí eu não conseguia entrar mais. Tinha água que cobria quase a barra de sua calça. Aí tem que ter cuidado, e para ter cuidado, eu já falei aqui, você é testemunha na praça lá da Normal, que eu fiquei surpreendido lá em Conquista, um sanitário público que tem ali, quando o dia que eu cheguei até com meu amigo Éder Ramos. Onde é que você anda, Éder? Você está sendo esperado aqui no estúdio. Pois é. E aí o cara sentado, o funcionário, à noite, eram umas 9 horas da noite, com o papel, para dar às pessoas, porque ali fica muitos jovens e tal. Isso. E acompanhando, ele acompanha, não é que ele vai entrar no sanitário com ninguém, mas ele acompanha o que é que a pessoa está fazendo ali dentro, né? Que pode quebrar alguma coisa, Claro. arrancar a lâmpada, tudo bem, estava até colocando cerâmica, então, que diferença, né? É questão de zelo. Nós estamos precisando de alguém que tenha zelo pela cidade, que tenha cuidado com a cidade. Nós estamos aí numa campanha eleitoral e o ouvinte, o espectador, tem que ficar atento a isso. Zelo, cuidado, referência para fazer o melhor pela sua cidade. A cidade é de todos nós. A cidade não é do prefeito, a cidade não é do vereador,
A cidade não é de deputado, de senador, de governador, a cidade somos nós. Nós é que somos a cidade, nós que vivemos aqui, bons e maus momentos. Como é que a gente vai chegar e dar uma procuração a alguém que a gente tem uma ponta de desconfiança? Não, vamos escolher bem, gente. Está na hora, já escolhemos mal demais. Nós já erramos demais, pelo amor de Deus. É verdade, erramos a mão, meus amigos. A companheira Edna Souza fala: bom dia, Wilson e Rony. Isso aí mostra o descaso político em Jequié, mas a culpa não é só dos governantes, é nosso também. Claro, já falei, ela complementou o que eu tinha comentado. E eu tenho uma sensação, Wilson, que quando a população vê que algo público está desorganizado, está jogado, ele não se sente incentivado a também preservar o local. Não. Por isso que arranca a torneira, às vezes chega, tira o lixo no meio da rua. Isso. Minha rua tá uma porcaria, ele não passa aqui, aí é que é para sujar mesmo. Isso. Uma coisa errada, mas faz. Faz, exatamente. Revoltado, né? Mas se tiver bonitinho, arrumadinho, lugar com lixeira, tudo mais, piso beleza, aí alguns a pessoa fica a pessoa repensa. Mas aí já tem aquele cuidado, né? Alguns quebram, arrancam. Claro, sempre tem os espíritos de porco Ruim, por aí, mas de forma geral tá maltratado. E a Praça do Barbosa, que se ali não tá arrumado, meus amigos, onde é que vai estar? Porque ali é o lugar central onde passa mais gente de Jequié no dia, provavelmente, que é de um lado para o outro. Tem os quiosques ali que voltaram a funcionar e é o lugar central, como a gente falou, perto dos bancos que agora estão movimentados. Estão falando até que estão pagando fila para o pessoal ficar lá no Banco do Brasil. Os guardadores de filas. Uma nova profissão aí na eleição, né? Jequié tem coisa, meus amigos. Eu estava dizendo, eu falei, não me lembro se foi aqui, se foi até eu vou... Eu cheguei domingo do Banco do Brasil, eu falei isso aqui? Não. Domingo pela manhã, e tinha dois cidadãos sentados em cadeiras plásticas na porta do banco. Eu estranhei, porque ao lado deles tinha quente frio, tinha marmita, tinha roupa, tudo ali. Eu falei, alguém que está correndo trecho aí parou aqui na porta do banco. Mas como eu sou meio curioso e com muito cuidado para não tomar um esporro, ele me dizia, é de sua conta o que eu estou fazendo aqui. Aí eu ia sair, né? E não cabia no horário daquele de manhã, segunda-feira, ou dia de domingo, tomar ainda uma bronca. Mas eu perguntei, curioso, amigo, qual é o caso aí? Vocês estão na fila para segunda-feira? Não, nós somos candidatos a vereadores. Só que em nossa cidade não tem Banco do Brasil. Esse daqui é de Jequié, mas o outro. E aí a gente veio para ficar aqui, para ser o primeiro da fila segunda-feira. Isso era domingo de manhã. Meu Deus. Quando o banco abrir amanhã, eu tenho que fazer minha conta partidária. Eu falei, rapaz, que mão de obra. Aí eu brinquei, né? Brinquei e virei a cara para não tomar o chabu, né? Eu falei assim, vocês vão gostar muito do povo depois de eleito, se for. Porque com o sofrimento desse, toma raiva de todo mundo. Né? Mas eles sorriram. Vocês vão tomar raiva do povo, meu amigo. Passar por um sufoco desse. Dormir na porta do banco para ser o primeiro de domingo para segunda. De domingo para segunda. Meu amigo, isso era 8h30 da manhã. Persistência arretada, né? Tem coisa. O Wilson, falando em eleições, eu estava vendo aqui, a gente lembra que existe uma lei que estipula que os partidos têm que ter pelo menos 30% de candidaturas femininas. Femininas. E aí o G1 fez um dado aqui, que sem voto em 2016, quase 1.000 mulheres voltaram a se candidatar nessas eleições, ou seja, nem elas votaram nela mesmo em 2016, é laranja. E 1.000 estão voltando a se candidatar. Sim. Exatamente. Esse ano tem muita laranja de Jequié, viu? Tem laranja de Jequié? Me perdoe. Tem vitamina C? Candidatas que não estão fazendo muita campanha, entraram somente para a cota e porque veio... Não é só simplesmente a cota. A questão é o seguinte, porque tem aquela questão do dinheiro, a divisão do dinheiro. E o percentual que vem para elas, muitas vezes elas tiram a maior parte para o partido. Então isso foi até denunciado na eleição passada. Isso foi. Agora tem mulheres também, não quero com isso tirar o mérito, não. Tem mulher que está na batalha, na luta, na primeira fila, e a mulher é competente. Quando ela entra meio no negócio, é para valer. Ela não entra para brincar, não. E os homens que se cuidem, porque tem mulher competente, muitas. Inclusive, estou falando de política, né? Tem competente em todos os setores, mas eu estou falando na política. Tem negócio de ter qualquer preconceito. É mulher, não. A mulher hoje está aí para mostrar por que veio e por que entrou na política. Para fazer.
Exatamente. Que sempre teve um espaço menor, inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Jequié só tem uma hoje mulher. Tem uma, num grupo de 19 só tem uma figura feminina, né? Verdade, verdade. E os números são esses. Nas eleições de 2016, mais de 15 mil mulheres não tiveram votos, nem o voto delas mesmas. Então é um indício claro aí que pode ser Tem mulher candidaturas que laranjas. Eu já tive caso de amigas minhas, rapaz, forçaram a barra e para mim segurar meu emprego, eu entrei. Falei, tu vai votar? Ela, não, vou viajar no dia. Em mim eu não vou votar. Eu falei, rapaz, tu vai ter 0 votos. Tô nem aí, eu só entrei para compensar. Vamos ao intervalo que depois a gente faz o comentário. Vamos lá, intervalo rapidinho, 20 segundos e a gente já volta com o comentário do dia. Tá aí, pessoal, comercial rapidinho, já estamos de volta. O Diego, que é vascaíno, tá falando aqui, ó, saudade de ver o Wallace no Wallace no Flamengo. Eu adorava ver ele jogar. Então o vascaíno tem a saudade desse zagueiro. Eu não tenho, não. Wallace. Rapaz, entregador de ouro. É baiano, jogador do... Ele disse que vai ser presidente do Vitória. Ah, é? Tem cada figura, viu, meu o amigo? Wallace. É o Wallace. Agora, Tá vou lhe contar um caso. Você Conte sabia aí. que o Wallace, quando ele estava ainda na base, ele foi da base do Vitória. Parece que ele tem um amigo que dividia o apartamento lá na sede, lá onde ele ficava, em Salvador. Uhum. E esse amigo é aqui de Jequié. Depois ele saiu do futebol, amigo de meu filho, Luciano. E o Wallace dava uma pintada por aqui. Uhum. Menino. É mesmo? Pra passear aqui na cidade e tal. Ninguém conhecia, não. Tem história esse Wallace, né? O Wallace. Mas jogou, viu? Não é que ele ficou. Ele estava fora do país, jogou no Grêmio, jogou no Flamengo, jogou no Vitória. Mas era um meio entregador de ouro, né? Exato, sempre foi. Mas foi campeão. Por isso que os vascaínos gostavam dele no Flamengo. Entregador de ouro, meus amigos. Qual é o time que levanta a mão e diz: minha zaga não tem. Levante aí. Que não teve um daqueles que era uma passarela, né? De facilidade de gol. O Vasco já me deu tanta alegria. Já me deu tanta alegria. Eu sempre digo, agora na pandemia, ficou um período enorme que não tinha futebol e ficava retransmitindo os jogos. E retransmitiu muito Flamengo e Vasco. Aquelas decisões. Sim. Eu confesso, teve 3 que transmitiu, que se eu fosse vascaíno, eu teria pavor ao Flamengo. Eu teria esse pavor que o vascaíno tem. Porque era jogos da arquibancada já tá tremendo. Foi uma com o gol de Petkovic, um outro com o do Márcio, que foi até estava impedido, e teve outro, 3 que já estavam comemorando, só dependia de terminar o resultado que estava, tomava um gol no final. É para ter raiva. Como é que vai gostar? Tem que ter trauma. Tá todo mundo traumatizado até hoje. E não é para menos não, meu amigo. Vamos para frente. Traumatizou. É trauma. O cara quando dorme e acorda... Eu recebi um telefonema um dia de que disse: não tem quem me faça mais. Eu tô nervoso. Eu disse: calma, amigo, eu tô feliz, comemorando. Você vai me ligar para falar que... Não, eu vou sair, isso não é possível. O jogo tá... Mas por aí tem muita gente. Mas vamos lá. Futebol. O Mael Ismael tá falando aqui, grande jornalista. O Mael Ismael que fazia uns pegadinhas aqui, muito bacana em Jequié. Um abraço para ele. O Antônio Brito tá aqui, bom... É o Ismael, né, não? É Ismael, ele sempre mesmo. fica de vir aqui conversar, mas agora não venha não, porque agora é tempo de pandemia, mas a gente vai conversar depois. Vamos conversar online com ele, vamos entrar em contato. O Antônio Brito, ele fala, bom, o que mais que a gente vê é faixa de deputado com nome de vereador dizendo que pediu asfaltamento. Pode isso, Wilson? Na véspera da eleição, campanha da tráfico de influência, tá errado, mas vamos lá. O assunto que eu vou comentar hoje não é local, é um assunto nacional, mas que me chamou bastante atenção. A gente sabe que aqui no nosso país nós vivemos muito em busca de ídolos. Já foi no esporte, é na política. Na política é muito mais difícil, mas a gente sai em busca de ídolos. Né? A gente lembra, por exemplo, de Guga, né? Nosso tenista, Pelé no passado.
né? Ayrton Senna, apenas citando algumas figuras, né? E no campo político também, historicamente, já tivemos algumas pessoas com grande representatividade social. O desembargador era ministro, né? Joaquim, né? Que até se movimentou para ser candidato e não foi, Joaquim Barbosa. Ele, em alguns momentos, ele era visto assim como as pessoas faziam a idolatria porque achavam assim, ele joga duro no processo. As pessoas querem isso. Me represente aí e faça aquilo que eu espero. Jogue duro. Pronto, vamos chegar onde eu quero me colocar aqui. A Lava Jato. Essa operação que hoje existe correntes fortíssimas no Legislativo e no Executivo que tenta desqualificar, desmobilizar, enfraquecer, porque ela incomodou muita gente, em que pese não considerarmos que ela foi uma operação perfeita, porque ela teve falhas. Teve até mesmo situações que não seguiu as regras normais, porque precisava chegar aos seus denominadores. E nesse particular, a figura, e a gente estava falando idolatria, que boa parte do povo brasileiro devotou ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil quando assumiu o governo, o Jair Bolsonaro. Moro, por tudo que eu li, ele, juiz federal em Curitiba, e foi uma pessoa que despontou, né, na titularidade da 13ª Vara Federal de Curitiba e que era responsável direto pela Lava Jato, ele despontou como aquele cidadão que agia estritamente dentro da legislação, dentro da lei. Foram buscar, e às vezes até conseguiram, todos os argumentos ou indícios para colocar suspeição sobre a figura dele. Por exemplo, ele ter sido ligado ao PSDB de São Paulo, de Curitiba, do pai dele, e que ele teria uma tentativa de incriminar Lula, que levou até a ser preso e ficar fora do processo eleitoral, favorecer o candidato tucano, o Alckmin, que não prosperou nas pesquisas. Então, o nome que estava fora do contexto, essa história todo mundo sabe, que era o Jair Bolsonaro, caiu na simpatia do povo, do eleitor, foi o eleitor que decidiu assim, elegeu-se. Talvez não era o esperado no início da campanha daquele ano. Foi 2018. E aí, chegamos agora ao momento atual, 2020. Moro aceitou algo que eu, no dia que eu tomei conhecimento, eu tive a oportunidade de aqui, a uma distância enorme, um jornalista do interior, mas dizia assim, ele pisou na bola em assumir o ministério. A partir daí, depois do que ele fez na Lava Jato, depois dele ter mantido a prisão de Lula, porque ele foi para um confronto direto, era Moro contra o PT, era Moro contra o ex-presidente Lula, com toda a liderança que ele tem no país, ainda ele mantém essa liderança em boa parte, mas ele se colocava como inimigo público número 1 dessas pessoas. E no momento que ele aceitou um cargo de confiança, um ministério, por mais prestigiado que fosse, ele estaria dando uma versão de que ele tinha interesse político em tudo. E isso foi o que caracterizou a condição dele de ministro. Eu critiquei. Uma crítica que fiz enquanto jornalista que sou, expressando meu ponto de vista. Falei, olha, ele devia, se ele quer se aproximar do governo, para ser um dia indicado ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um desejo, e quer com isso a aproximação para ser reconhecido, mas ele vai impactar negativamente nas suas decisões. Enquanto juiz federal, que ele pediu para se afastar do cargo, ele deixou o cargo, ele vai sentir dificuldade. E não deu outra.
E não deu outra. Um dos primeiros graves problemas foi a questão da Polícia Federal e a investigação em torno dos filhos, né, o senador Flávio, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o caso Marielle, e por aí vai, tudo isso aí. E aí Moro sai do governo e na sua saída do governo do Bolsonaro, ele saiu atirando flecha. Outro erro que mostra, por mais experiente, uma imaturidade, porque ele aí deu cancha àqueles que foram contrários a ele, aqueles que estavam chateados com ele, mas que dava corda para ele se enforcar. Porque na medida que ele saiu batendo no governo que ele fez parte, ele estava a serviço daqueles que esperavam a sua queda e a queda do próprio governo. Ele hoje admite isso, que ele errou, ele devia ter saído. Não concordo, saí. E não concordo, e aí já saí com aquelas críticas, ele saiu por isso, por aquilo, porque ele não aceitou isso e aquilo. Ele deu munição, uma munição que ele não sustentou. Aí eu li ontem, e o que me leva a esse comentário, eu li a coluna da Mônica Bergamo, uma jornalista que eu sempre acompanho, seus comentários, na Folha de São Paulo. E ela coloca nesse seu comentário, ela tem fontes para isso, que Moro hoje sofre uma pressão intensa da família para que ele vá embora do Brasil, para que ele vá advogar, dar aulas de direito para tantos brasileiros em universidades fora do país, mas que não fique aqui, porque afetou toda a relação familiar, de amigos, de profissão. Ele não é mais juiz federal, ele voltou a ter a condição de ser advogado, né? Voltou a ser habilitado pela OAB. Tem muito advogado que foi contrário a isso, porque ele antes não podia advogar por ser juiz federal, agora ele volta a advogar, mas com a desconfiança ele faz palestra, quando vai para um local que está confirmado uma palestra dessa, pode ter alguém lá no meio que conteste isso e cancele a palestra. É um desgaste muito grande. E eu lia na coluna de Mônica, talvez premiando tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo do meu sentimento quando ele foi aceitar ser ministro, quando diz aqui a coluna o seguinte, que a mulher dele, do Moro, que é a dona Rosângela Moro, tem repetido a muitas pessoas, amizades pessoais, que o marido já deu a contribuição que tinha que dar ao Brasil e que a política partidária, com seus embates, que ela tratou de selvagens, não serviria para ele, que não é o perfil dele. E aqui ela entende que seria a hora de novamente ele voltar a cuidar da vida pessoal e profissional. O próprio Sérgio Moro, de acordo com a coluna do que foi escrito pela Bergamo, tem dito a alguns políticos amigos que não se sente inclinado a disputar um cargo eleitoral, que ele não se sente bem, que ele é um peixe fora d'água, ele não é a área dele. Né? E também que ele teria, inclusive, decidido baixar o tom nas redes sociais, daquelas críticas que o pessoal apimenta para que ele faça mais ainda, porque isso é bom para aqueles que são inimigos públicos e definidos do Bolsonaro, e já disse em conversas mais reservadas, o Sérgio Moro, que não deveria ter saído do governo da forma que saiu, atirando flechas para todo lado. Então, depois que eu li essa matéria, eu entendi que tudo aquilo que esse humilde jornalista ou comentarista do interior tinha comentado à época, está aqui falado em outras palavras, está tudo dito aqui. Ele entrou em uma que não era dele. Ele pensou que ia navegar legal nessa. Ele não é mais bem visto para ser ministro, ele está fora do processo, não vai. Não vai ser ele. Ele não está bem em nenhum lado, porque o PT não gosta dele, que é ele à distância. O próprio Lula já criticou muito a figura do Moro, entendeu que foi ele que fez todo aquele processo que resultou em sua prisão por tanto tempo. E agora, o chamado movimento lava-jatista, da qual Moro foi a estrela, tem sofrido várias derrotas de seguidores, né? Isso constantemente na esfera política.
Agora está sendo indicado Cássio Nunes Moreira para o STF, a gente comentava há pouco, que é uma derrota para o Lava Jato, deixando o ex-ministro e seus seguidores cada vez mais isolados, porque ele pode ser um dos que é contra, dentro daqueles que são contra a forma como acontecia a investigação. O que é que nós temos a entender, Rony Braine, espectadores, é que Moro deu um tiro no pé em tudo que ele fez e deixou acabar em pouco tempo um nome que ele construiu e que o Brasil passou a cultuar e tê-lo assim como uma idolatria. Naquele momento da Lava Jato, finalmente surgiu alguém que a gente pode confiar e acreditar, lamentavelmente. Perfeito, Wilson Novaes. Comentário do dia. Vamos ver o que o pessoal está analisando aqui. O Fabrício Meira já pergunta: Wilson, o STF é composto só por juízes ou por advogados também? Tem que ter muitos anos de carreira? Tem um integrante, inclusive, que não foi juiz, que perdeu na prova para o juiz, o Dias Toffoli. Ele era advogado do PT, foi advogado, inclusive, de José Dirceu, que posteriormente ele julgou José Dirceu no mensalão e concedeu aí o seu perdão. Então, no Brasil, a gente tem isso. Um ex-advogado vira juiz, ministro do STF, e consegue julgar aí quem pagava o salário dele antes. O Brasil tem essas maravilhas, meu amigo. Então, precisa ser juiz, não. Meu amigo, em primeiro lugar, ter um bom apadrinhamento. Isso. Você vê que antes as escolhas para o STF não passavam por essa comoção nacional que tem hoje, né? Para todo mundo saber quem indicou, como é que é, qual é o currículo e tal. E ganhou esse modelo novo que todo mundo quer saber. Você vê o Cássio navegando em águas claras, daqui a pouco já está sendo colocado aí em dúvida a possibilidade dele ter mentido, né, em relação a uma pós-graduação, né, que ele não tem. Então, hoje é assim. Mas teve um tempo que o STF estava num nível tão elevado e tão desconhecido do grande... Ninguém sabia quem era. Ninguém nem sabia como era, quem era ministro do STF, ninguém nem via falar. Mas hoje é... Hoje eles estão diferente. todo dia na mídia, dando entrevista, dando opinião, e também e porque as pessoas batendo forte. Batendo nele, forte. Né? Esse Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, esse cara, todo mundo... Tanto que ele agora recuou, tá falando menos. Já não dá aquelas entrevistas que dava antes, com aquelas citações. Toma as decisões dele. Tá falando menos. Mas bem mais tranquilo, é. Tava vendo uma opinião de jornalista aqui, que ele falou que o Bolsonaro conseguiu algo que parecia impossível, Wilson Novaes. Ele conseguiu piorar o STF. Com essa indicação agora que ele está fazendo, muitos defensores xiitas, raiz do Bolsonaro, peraí, não era para acabar com tudo isso aí, pô? Você está trazendo um cara que vai totalmente contrário ao que você falou durante anos na sua campanha, e tá aí, agora o Cássio Nunes deve ser sabatinado no Senado. Já teve um encontro entre Bolsonaro e o presidente do Senado, que está querendo rasgar a Constituição para se reeleger, algo que é contra a Constituição, então já está tudo certo. Vai ser sabatinado o Cássio, vai entrar no STF, e o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia vão rasgar a Constituição e se reelegerem presidentes da casa. Beleza. E o Flavinho vai ficar livre do caso das achadinhas. Tudo está sendo traçado de bastidores. Rosilda de Jesus, olá, bom dia para todos. O Mael, como é? Mael Ismael? Ele mesmo, Mael Ismael. É o Smith. É ele, é? Ele tá aqui, ele teve um... Ele tá falando do Vasco, meu Vasco é o melhor. Delíriozinho, um Vasco é o melhor, lá na tua casa. Tá, beleza, um abraço. É o próximo, depois do esporte, é o próximo adversário do Flamengo. Bora ver o Vascão. Bora ver o Vascão. Chegou na hora do futebol aqui, já tá 10 horas da manhã, Wilson. Hoje é dia de Série A, né? Hoje tem Série A, hoje jogos importantes para o São Paulo, jogo da vida ou da morte de Fernando Diniz. Eu fico me perguntando quais são os resultados, seu palpite, e depois eu não confiro para ver o que é que você acerta. Porque eu acertei muito no passado. Eu só presto atenção ao jogo do São Paulo que você não tem acertado. Não tenho mesmo verdade, não. Não tenho mesmo não. Vou começar a apostar na derrota agora para ver se eu acerto. Teremos hoje clássico Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Esse aí é o jogo, né? Esse local vai ser o jogo da Seleção Brasileira sexta-feira. E hoje tem Corinthians e Santos. É um jogo para o desespero do Corinthians e para a vida também do treinador. Né? Vai ficar, não vai ficar. Agora me chama a atenção é como o Santos, mesmo tendo perdido alguns jogadores, de Josualdo a Cuca mudou para melhor. Não é?
mudou para melhor. Então o treinador muda. Muda Os demais. mesmos jogadores, o treinador Muda demais. Não falaram que esse Jesus, se colocasse qualquer pessoa com esse Flamengo aí que era campeão, não sei o quê, chegou o Domi, teve todo esse momento de transição, agora parece que está se ajeitando um pouco, mas não é o mesmo time. Domi que já passou por 3-1, né? Foram 3 treinadores em 3 É verdade. Nunca tinha acontecido isso. Mas vamos lá, ele está de volta. Vamos lá, Flamengo e Sport. Flamengo e Sport. Os últimos jogos de Flamengo e Sport têm dado Flamengo. Mas cada jogo é um jogo, cada elenco é elenco. O Sport vai ao Rio de Janeiro, inclusive vai com um pensamento, levar um jogador, uma das estrelas da base do Flamengo, para o Sport. Então, ontem estavam em reunião para isso. Mas é um jogo que o Flamengo, por questão lógica, né? Mas não quer dizer que é o meu palpite seco, o Flamengo tem que vencer, caso pretenda se aproximar e não deixar o Atlético Mineiro se afastar tanto. Exatamente. E o Sport está um ponto atrás do Flamengo, viu? Então, justamente, é um jogo decisivo aí. Decisivo. O Grêmio vai enfrentar o Curitiba. Jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Grêmio e Curitiba. É difícil dar diferente, né? O Curitiba vai, não consegue ganhar de ninguém. Ainda quando bota 1-0, toma um gol, empata. Então eu acho que dá Grêmio. E hoje, rapaz, jogo muito importante para o Bahia do Mano Menezes, que vem de 4 derrotas. Em casa, pega o Vascão, né? O Vascão de Vidal. O Vascão também tá dando uma zicazinha, né? Cano parou de marcar gol. Parou de marcar, fez o Benítez, fez um golaço, essa coisa toda. Mas a hora é essa de tentar. Mas o Bahia não vai abrir mão de ganhar essa partida. O Bahia precisa suar sangue Olha hoje. outro aí que precisa ganhar hoje. Precisa. É tudo ou nada. São Paulo e Atlético Goianiense. Pois é, jogo da vida. O Atlético Goianiense está numa crescente, está bem, melhorou. E o São Paulo precisa vencer. Não tem outro resultado para o São Paulo. Empate é um vexame. Vencer, Morumbi. Eu nunca vi um time jogar tanto em casa igual o São Paulo. Eu não vejo um jogo do São Paulo fora do Morumbi. E não ganha. Não ganha. Mas os últimos. Por que repete tanto jogo do São Paulo? Não, o São Paulo jogou fora na última. Esse mês jogou 3 fora. Eu só vejo no Morumbi. É que o São Paulo teve uma sequência de vários jogos em casa. Agora volta pro Morumbi. Sem Bora ver se vai ganhar do Atlético Goianiense. Isso. Goiás e Fluminense. O Fluco tá fazendo uma campanha. Goiás não tá ganhando de ninguém. Ninguém. O é uma lanterna, né? Tava com o jogador de Covid, já melhoraram, já estão lá, né? Ganso tá, mas não entra no jogo também. Ganso tem uma Covid crônica. Tá ganhando sem jogar. Tá aí, Goiás e Fluminense. Aí tem mais outro jogo aqui, no Nilton Santos, olha outro que só joga em casa, o Botafogo. Vai enfrentar o Palmeiras. O Botafogo é o time mais imprevisível que eu vejo. Quando é um jogo que você diz assim, não dá, não. Botafogo já perdeu, ele vai ganhar. Vai ganhar. Quando é um jogo que ganhou do Galo, né? Aí ele vai e perde. Exatamente. Hoje, com o Palmeiras é um jogo importante. Vai torcer para quê? Eu tô no Botafogo. Eu tô no Botafogo aí que não abro mão. Exato. Fortaleza e Atlético Mineiro. Aí todo mundo torcendo pro Fortaleza. O jogo é lá no Castelão. Sim. Todo mundo que torce para os outros times vão torcer. Talvez não o torcedor do Ceará. O torcedor do Ceará não quer que o Fortaleza derrube o líder, não. Mas até ele, se você pensar direitinho, ele vai querer. Porque o Ceará tem 14 pontos. Ele tem que ganhar o jogo dele. Que ele joga contra o Atlético Paranaense, que quer devolver a derrota, né, que sofreu no Maracanã. Então o Ceará, se ganhar, vai para 17. Se o Fortaleza perder, os dois se igualam. Então ele não vai torcer para o Fortaleza ganhar do Atlético Mineiro. O rival dele. Porque ele não disputa título, né? Sim, tá nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Bragantino, esses jogos são de quinta, né? Quinta-feira. Bragantino Internacional. Partida que o Inter precisa voltar a vencer. Wilson, antes de terminar aqui, o Mael Ismael comenta sobre o seu comentário. Ele fala o seguinte: o Moro chegou no governo Bolsonaro com a proposta de ser um super-ministro. E realmente foi. Não vejo que foi um erro ele ter assumido o Ministério da Justiça, mas concordo que o jeito como ele saiu foi desleal. Atirou no pé. Mesmo assim, Moro tem reputação ilibada e não foi manchado com essa atitude. O legado continua. Era para ser Moro no STF agora. Esse caso aí é do Centrão e não é uma boa indicação, comenta o Mael Ismael. Mas o Centrão, Mael, ele tem força. O problema é força, é voto. E nessa hora tem ou cede ou desce. Aí tem que ceder. A política é muito cheia de entrar. O erro que eu acho do Moro, eu não estou discutindo. Para mim ele é um homem decente, direito. Eu não estou discutindo isso. É porque tem um caso que chama assim, ó. Você não está vendo, a pessoa está aqui, o jornalista e tal. Tem um caso que chama cargo.
Quando você é nomeado, você não é dono do cargo. Essa é a experiência que me dá. Então você tem que acompanhar quem lhe deu aquele cargo. É o chamado, é cargo comissionado, mas é cargo de confiança. Não importa que ele seja ministro, né? Que ele veio com a grande façanha de ser um dos interlocutores assim, mais fortes, um dos operadores da Lava Jato. Ele lá era ministro nomeado por Bolsonaro. Então ele teria que seguir a linha. Mandetta não fez tanta espuma, mas era nomeado. Ele agora está fazendo a lança livre e tal, mas lá ele era nomeado, ele era ministro da Saúde, ele teve uma visibilidade enorme no período da Covid, da pandemia, mas ele não deixava de ser nomeado. O dia que ele peitou no que o presidente pensava, o grupo, ele saiu. Cargo comissionado é assim, Ismael. Não é você. Você pode ter a maior experiência, a maior respeitabilidade, o maior conceito, mas se aquele que lhe nomeou não entender assim, tem um termo que usam muito aí na prefeitura de Jiqué, chama tábua de graxa. É que você desliza e entra no seu lugar, um que não tenha nada a ver com isso, antipático, incompetente, mas foi nomeado. A questão que eu quero dizer é isso. Com a vida a gente aprende. Eu já vi muito isso. Tem que dançar como uma banda toca, né? A verdade é essa. Ah, porque eu sou mais competente, o povo gosta de mim, aí o conceito é forte. Se não andar como é para andar, seguindo o chefe, como o chefe, não adianta, você vai espernear, vai zangar, vai falar, vai dizer, eu sou assim, ele é assim, mas eu fui. Mas você é nomeado, o cara diz, chama a pedido. Exonerar a pedido do senhor fulano e tal, viu? Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos que deixaram a curtida e comentário. Amanhã a gente está de volta com entrevista especial amanhã, não é isso, Wilson? Pois é, entrevista. Amanhã nós vamos conversar aqui, um bate-papo aberto com a APLB Sindicato. Vamos saber como é que está a situação dos professores municipais de Jiqué. Eles fizeram uma reunião na Câmara, é a pauta econômica, é a situação de aulas, é a situação da gratificação que foi retirada, como é que está essa convivência, qual a expectativa dos professores da rede municipal de ensino de Jiqué. Amanhã vai ser esse tema. Um abraço a todos e com a paz de Deus aí que a gente deseja a todos, a gente vai estar de volta amanhã às 9 da manhã. Um abraço, Rony. Valeu, Wilson. Perfeito. Amanhã, 9 da manhã, estamos aqui.